E a política e o judiciário tá um alvoroço, gente, tá? Tem gente que tá desesperada, achando que vai ser o próximo a ser preso, gente, tá? Exército Brasileiro acaba de efetuar 3 prisões e eu vou trazer aqui esta bomba que acabou de ser confirmada direto de Brasília. De quem partiu essa ordem para essas 3 prisões? Vocês vão ficar extremamente chocados, gente, tá? Com tudo que acabou de acontecer. E Alexandre de Moraes, ministro do STF, acaba de sofrer um duro golpe da Câmara de Deputados, de parlamentares dos Estados Unidos, gente, tá? Alexandre de Moraes tá completamente desesperado, eu diria até furioso, porque a chapa esquentou, gente, tá? Avanço da Câmara dos Parlamentares, dos Deputados do governo americano é chumbo grosso para cima de Alexandre de Moraes e o desespero tomou conta do STF, principalmente que essa decisão atingiu em cheio o ministro Alexandre de Moraes. E agora, gente, bomba da bomba, gente, tá? Criminoso, tá? O sócio do careca do INSS acabou de confessar tudo. O careca, gente, o sócio do careca do INSS acabou de confessar, sim, que houve fraude, que houve roubalheira. Ele vai delatar tudo e todos, gente, tá? Gente do céu, eu tenho certeza absoluta, a gente até recebeu informação aqui de bastidores que o Lulinha e o Lula ficaram desesperados com essa notícia, gente, tá? Criminoso, tá? O sócio do careca do INSS acabou de confessar tudo. Houve fraude, sim. Houve roubalheira, sim. E eu acho que o Lula e o Lulinha não devem dormir essa noite. Vocês vão entender porque eu vou explicar nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. E, gente, tá? Mais um ministro. Além de Alexandre de Moraes, além de Dias Toffoli, além de Cássio Nunes Marques, gente, tá? Mais um ministro acabou de ser envolvido no escândalo do caso Master. E vocês vão ficar estarrecidos, gente, tá? Meu Deus do céu, é inacreditável o que eu vou trazer aqui para todos vocês. E o Lula, gente, acabou de receber a pior notícia do ano. O Lula tá extremamente devastado com essa notícia que acabou de ser divulgada. E por fim, gente, vocês se lembram das imagens do 8 de janeiro que desapareceram? Parece que apareceram as imagens, né, de todas as câmeras que sumiram, né, do 8 de janeiro. É chocante, gente, o que eu vou trazer aqui para vocês. É estarrecedor. Assistam, gente, que esse aqui é um dos melhores vídeos que vocês vão assistir nesse dia de hoje. Eu prometo que esse vídeo aqui vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Rapidamente, claro, tem um convite muito especial para fazer para todos vocês que estão do outro lado aí me assistindo. Eu quero convidar você a fazer parte da nossa família. Para você fazer parte da nossa família, é só se inscrever no canal. E para se inscrever é simples, rápido, fácil, automático. O que é que você vai fazer? Se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o máximo possível que vocês puderem. E logo de cara, gente, tá? Peguem agora. Vocês se lembram das imagens do 8 de janeiro? Gente, o que o Dr. Jeffrey Chiquini mostrou aqui, eu confesso pra vocês que eu fiquei chocada. Apareceram todas as câmeras do 8 de janeiro? Gente, tá? Durante a audiência, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, principalmente, né, falaram sobre as câmeras, né, as imagens do 8 de janeiro que desapareceram. E o que foi revelado aqui nesse vídeo, vocês vão ficar chocados, gente. Assistam esse vídeo com muita atenção, mas até o fim, que vocês vão entender o ponto exato. Isso aqui é um escândalo, gente. Vocês vão entender. Gente, olha só, o tempo é a razão da verdade, né? Lembra em uma das audiências da farsa da trama golpista que eu estava inquirindo o general G. Dias, o GSI do Lula, sobre quantos soldados estavam de prontidão na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro? E aí o ministro Alexandre de Moraes interrompeu minha pergunta e disse que era só olhar as filmagens, que as filmagens mostravam tudo. E aí eu indaguei. Quais filmagens, quais câmeras, quais imagens? As que apareceram ou aquelas mais de 100
que desapareceram. E aí, o ministro não gostou muito, lembram disso? E, inclusive, cassou a minha palavra. Lembram disso? A pergunta objetiva é: havia tropa de prontidão in loco? Havia. De prevenção àquela ocorrência? Doutor, já respondeu, doutor. Não, excelência, minha pergunta respondeu, já tem imagens. Quando os invasores chegaram... Doutor, quando os golpistas chegaram, porque não são vândalos, são golpistas condenados já. Quando os golpistas chegaram, as imagens são muito claras, o senhor deveria ter acompanhado. Mas qual imagem, excelência? As 190 ou as duas fornecidas? Doutor, como, doutor? Eu pergunto a Vossa Excelência, repita, quais doutor. Imagens? Quais imagens existentes? Aquelas que desapareceram ou aquelas disponíveis de forma seletiva? O senhor desapareceu com imagens? Eu não sou autoridade pública, não tenho responsabilidade sobre a guarda. O senhor está acusando alguém de ter desaparecido? Falei de forma genérica e não cheguei nessa pergunta aí. Eu já estou oficiando o ministro... Então ele não gostou da pergunta, tampouco não gostou de ser indagado sobre as imagens. Acontece que, e esse é o ponto, temos agora um vídeo do Flávio Dino em uma entrevista dizendo que, de fato, existem as tais imagens que ninguém nunca viu, existem todas as câmeras que até hoje ninguém viu, só que ele não disponibilizou porque o STF não determinou. Ué, se existem então as imagens, nós não estamos errados, né? Elas desapareceram ou não quiseram mostrar. E quem disse isso? Olha só, gente. O Flávio Dino disse isso. Olha só. Justamente a respeito disso. É isso que eu vi. Foi isso que eu disse no ofício. Vão lá no Supremo. Se o Supremo autorizar, nós entregamos amanhã. Porque a imagem não tem nada que não seja conhecido. Uma horda de gente aqui marchando. Eles criaram uma tese fantasiosa que existe uma imagem meio... Então, o sigilo acaba dando margem a essas teses esdrúxulas, especialmente nas redes... Não falo no sigilo do ponto de vista judicial, né, mas o não acesso da comissão a essas imagens, independentemente da razão, ajuda a proliferar essas teses. Eu espero que o Supremo autorize, mas não sou eu que vou descumprir a lei para atender a pressão ou chantagem de gente delirante, que acha que tem uma imagem minha aqui, reunido, tramando a invasão do Congresso. Então vejam, o Flávio Dino disse que existem mais imagens, mas o Supremo não disponibilizou. Acontece que, em outro momento, olha só, gente, como que eu amo a internet, né? Em um outro momento, o Flávio Dino, também dando uma palestra, ele disse que não sabe dessas imagens, que ele não tem ideia que imagens são essas. Olha só. E eu não sabia disso, que eu não sou gestor de contrato. Lembre que eu sou ministro da Justiça. Ora, alguém da área técnica, como a Polícia Federal veio aqui e recolheu imagens, eu não sabia, e só soube agora, que imagens a Polícia Federal recolheu. Por quê? Porque estava em um inquérito que tramita em segredo de justiça. Inquérito esse que eu não conheço. Então, quando a Polícia Federal entrega as imagens, é que vem a notícia que não estavam todas as câmeras. Vocês viram isso? Primeiro, o Flávio Dino disse que não tem ideia dessas outras imagens. Aí, o próprio Alexandre de Moraes banca essa versão. Depois, o Flávio Dino dá uma entrevista e diz que tem mais imagens, que viu as tais imagens, que não tem nada demais, no entender dele, e que se o Supremo quisesse, disponibilizaria. Então, é esse processo que condenou inocentes como golpistas. O tempo continua inocentando esses perseguidos políticos. Tá aí, gente, mais uma prova que sempre estivemos certos. Pessoal, compartilhem, explode esse vídeo o máximo possível. Agora deu para vocês entenderem por que alguns ministros do STF perderam completamente a credibilidade, não só, né, por causa do escândalo do caso Márcia, contrato de 129 milhões, é por causa de troca de mensagens, não só por causa de pagamento de 35, 33 milhões de taiaiá, e por aí vai, viagens de jatinhos, né, que viram uma verdadeira farra do boi.
perdeu-se completamente a credibilidade. Eu só consigo me lembrar daquela fala do Gabeira, lá dentro da Globo News, dizendo, olha, esse STF tem que fechar, né? Vocês se lembram daquela fala do Gabeira, gente, tá? Basta vocês dar um Google aí. Gabeira, lá dentro da Globo News, um jornalista do alto escalão da Globo News, ele ficou tão chocado com tudo que vem sendo revelado envolvendo esses ministros do STF que ele foi categórico. Ele foi assim, gente, ele foi categórico. Eu posso ser punido pelo que eu vou dizer aqui, mas na minha opinião, tem que fechar esse STF. Então, dá pra vocês entenderem, gente, porque assim, perdeu-se a credibilidade. Uma hora diz uma coisa, depois diz o que disse, olha, eu falei que não tinha as imagens, mas agora ele vai lá, fala que tinha as imagens, mas só pode mostrar se o STF autorizar. Então, assim, perde a credibilidade. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. E não é isso que se espera de um ministro de uma Suprema Corte. Normalmente a pessoa, quando olha para um ministro da Suprema Corte, eles veem ali a justiça, veem ali eles representando o auge da justiça, que é a Suprema Corte. Aí você vê isso aqui. Quantos juristas, quantos jornalistas, quanta gente pediram as imagens. Precisamos analisar as imagens, ver de quem foi o erro, quem que errou. Mas tudo sumiu. Parece até que de propósito. Parece, deixar bem claro aqui, parece até que de propósito. E foram essas imagens, ou seja, as não divulgação das imagens que levou muita gente para a cadeia. Inclusive, tem muita gente agora na cadeia. Perdeu a credibilidade. Ministros do STF perderam. Alguns, claro, né? Perderam completamente a credibilidade. E agora, gente, Lula e Lulinha não dormem, gente, tá? Na verdade, Brasília não dorme, porque o que eu vou trazer aqui a partir de agora é a bomba da bomba da bomba. Por quê, gente, tá? O sócio do Careca do INSS simplesmente confessou tudo. Admitiu tudo, que teve fraude, que teve roubalheira e que vai delatar e vai entregar tudo e todos, gente, tá? O Careca do INSS. Gente, o desespero deve estar tomando conta, principalmente no que diz respeito a Lulinha e Lula da Silva. Por quê, Fabiana? Assistam que vocês vão entender. O empresário Maurício Camisotti, preso desde o ano passado, assinou o primeiro acordo de delação premiada da Operação Sem Desconto. Ele confessou como funcionavam os descontos indevidos nas folhas de pagamento de milhares de aposentados. O acordo já está nas mãos do ministro André Mendonça, do STF, que avalia os termos para homologar a delação. Quem tem mais informações é o analista de política César Feitosa, que apurou, que confirmou, portanto, essa delação premiada que deve trazer muitos elementos importantes para essa investigação que a gente já acompanha há meses, né, César? Boa noite para você, bem-vindo ao News Noite. Boa noite, Marina, para você e para todos que nos acompanham. O empresário Maurício Camisotti era um dos, segundo as apurações da Polícia Federal, é um dos principais beneficiados por essas fraudes no INSS, estes descontos ilegais que eram feitos na folha ali de pagamento para aposentados e pensionistas. A investigação da Polícia Federal identificou que várias empresas ligadas a Camisotti, algumas em nome deles, outros em laranjas, receberam dinheiro de associações que praticavam esses descontos ilegais. E depois, com o avanço das investigações, foi se descobrindo que ele e o Careca do INSS, Antônio Camilo, os dois eram praticamente os líderes dessa organização criminosa que conseguiu, por meio de brechas nos sistemas do INSS, fazer essas fraudes, esses descontos ilegais. Tá aí, gente. E aí, depois dessa notícia, vocês acham que o Lulinha e o Lula vão dormir em paz essa noite? Acho que não, né, gente? Porque se tem uma pessoa que sabe, é esse Camisotti, esse ex-sócio, né, do Careca do INSS. Imagine se ele decide abrir a boca e contar tudo, absolutamente tudo que ele sabe. Porque, para desespero do Lula e do Lulinha, ele assinou. Empresário Camisotti acertou delação premiada e
E vai ser tiro para todo lado, gente. Tá aqui o comentário, vai ser tiro para todo lado, gente. Eu já recebi informação de bastidores aqui, gente, tá? Que o Lula ficou desesperado com essa notícia, ficou muito incomodado, furioso com essa notícia, porque tá aquela, será que vai respingar no meu filhinho? Será que meu filhinho vai ser citado? Será que ele sabe de alguma coisa que cita o Lulinha? É o desespero, tá aqui, ó, saiu no Metrópole, gente, tá? O empresário confessa fraudes e assina acordo de delação com a Polícia Federal. Ele vai delatar tudo, vai entregar tudo para a Polícia Federal, gente. André Mendonça, oh, meu Deus do céu, que orgulho que dá esse homem, gente, esse ministro do SF. André Mendonça tá lá, fechando acordo de delação com o Camizotti, que tá preso, né, juntamente com o Careca, os dois sócios presos por causa dessa fraude. Claro que o cara não quer ficar muito tempo preso, que aí a delação premiada. E gente, escreva o que eu tô dizendo para vocês, com a revelação, da confirmação aqui dessa notícia, eu acho que o mais breve possível o Careca do INSS também vai fechar a delação. Aí, gente, se o Careca do INSS assinar o acordo de delação, aí acabou pro Lulinha de uma vez por todas. Escreva o que eu tô dizendo. Porque esse Camizotti aqui, ao delatar, ele pode delatar coisas que o Careca do INSS delataria. Deu para vocês entenderem? Então, se ele delata aquilo que o Careca do INSS tem para delatar, a delação do Careca do INSS deixa de ser útil. Aí o Mendonça pode pegar tudo que o Camizotti delatar e descartar. Não, mas isso aqui que você está me contando, Careca, o Camizotti já contou. Ó, isso aqui que você está delatando, ó, o Camizotti já contou. Essa prova aqui que você está me apresentando, o Camizotti já me apresentou. Então, o Careca do INSS, eu acho, gente, tá? Que ele já deve ter recebido aqui essa notícia, deve estar enlouquecido. Ligando para os advogados, fechem a acordo de delação, porque eu vou contar, eu quero contar primeiro. Deu para vocês entenderem? Quem, né, levar mais informações e provas para o André Mendonça vai receber o prêmio, né? Que é possivelmente reduzir bastante a prisão, o tempo de prisão deles. Gente, o trem tá feio. Fala lá em trem tá feio, o trem tá feio pro lado do ministro Alexandre de Moraes, gente. Agora tá aqui, ó. Moraes sofre duro golpe da Câmara dos Estados Unidos, gente, tá? Ele deve estar pistola e furioso com isso aqui. Vocês vão entender o motivo. Colunista Paulo Capelli, citando a fonte aqui para vocês. Câmara dos Deputados, né, Câmara dos Estados Unidos, cita decisões de Moraes sobre Alan dos Santos e Monark. Chumbo grosso para cima do Moraes, vocês vão entender. O relatório produzido, né, pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, que aborda a atuação de Alexandre de Moraes, menciona os influenciadores brasileiros Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, e Alan dos Santos. O documento sustenta que ambos teriam tido o direito à liberdade de expressão cerceado em território americano por decisão do ministro Alexandre de Moraes. O parecer afirma que tribunais brasileiros sob a liderança de Moraes, gente, eles veem Moraes até como líder do judiciário aqui no Brasil, tentaram silenciar diretamente pessoas nos Estados Unidos. Segundo o texto, ordens judiciais atingiram brasileiros residentes no país. Segundo eles, abre aspas, tribunais brasileiros liderados pelo ministro Moraes tentaram silenciar diretamente pessoas nos Estados Unidos. Por exemplo, em 24 de junho de 2024, o ministro ordenou a remoção de diversas contas e canais relacionadas a Bruno Ayub, o Monark, um popular podcaster brasileiro que vive na Flórida, naquela época vivia na Flórida. O relatório afirma ainda que o magistrado, ou seja, o Moraes, justificou a medida como necessária para impedir a possível disseminação de discurso de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. O documento também cita o comunicador Alan dos Santos, jornalista Alan dos Santos, que mora nos Estados Unidos. Ele teve redes sociais bloqueadas, desmonetizadas, em 24 de julho de 24, e o ministro Moraes ordenou, né, ao X que bloqueasse o canal, perfil, conta, tudo, né, diz o texto. O ministro também aplicou sanções severas contra a plataforma por não cumprir a determinação
do ministro. A análise menciona ainda que medidas contra a plataforma Rumble, que teria sido alvo de decisão para encerrar as operações no Brasil após descumprir ordens relacionadas ao jornalista. Ou seja, né? Alexandre de Moraes deu várias ordens, decisões, cerceando a liberdade de expressão de pessoas consideradas cidadãos americanos. E o que é que aconteceu lá? Isso não pode, né? O Alexandre de Moraes tem poder sobre brasileiros. Contra cidadão americano ele não tem, lá ele não pode cercear, né? Não pode, qualquer ato que tire a liberdade de expressão é um crime violento nos Estados Unidos. E o Alexandre de Moraes fez o quê? Exatamente isso que o governo americano repudia, que a Constituição americana repudia, que é a questão da liberdade de expressão, e por aí vai. Gente do céu, Câmara dos Estados Unidos cita Alexandre de Moraes sobre essa questão da censura. Meu Deus do céu, gente, definitivamente parlamentares americanos estão partindo de olho, né? Eles estão de olho em tudo que Alexandre de Moraes está fazendo. Outro que deve estar chorando pelos cantos é esse ministro aqui, gente, tá? Por quê? A notícia que acaba de chegar é que mais um ministro foi envolvido no escândalo do caso Master do Daniel Vorcaro. É esse ministro que está aqui na sua tela, né? Com essa cara bem tristinha aqui. Mas eu acho que quando estava ali viajando ali naqueles aviões chiquérrimos, a cara lá deve estar, acho que estava boa, né? Gilmar Mendes voa em jato de empresa ligada a Vorcaro. Ou seja, além de Alexandre de Moraes, além de Dias Toffoli, Nunes Marques, a nossa decepção, também está aqui. O decano do SF, né? O mais velho do SF, aquele que deveria dar o exemplo para os outros, né? Aqui, esse é o exemplo que ele dá, voando aí em jatinhos de empresas ligadas a Vorcaro. É isso, gente, tá? O ministro do STF, Gilmar Mendes, viajou em um avião operado pela Prime U, empresa da qual o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, era sócio. O magistrado embarcou em 1º de janeiro do ano passado em um voo que partiu de Diamantino, Mato Grosso, com destino a Brasília. Procurado, Gilmar Mendes afirmou ao jornal Estado de São Paulo não ter conhecimento sobre a relação da aeronave com a companhia ligada a Vorcaro. Segundo o ministro, ele aceitou uma carona oferecida pelo empresário Marcos Molina, presidente do Conselho de Administração da MBRF, grupo resultante da fusão entre a BRF e Marfrig. Gente, eles nunca sabem de nada. Nunca sabem de nada. Interessante, né? E agora, gente, Exército efetuou 3 prisões nesse dia de hoje. E a ordem partiu de onde? De onde? De Alexandre de Moraes. Exatamente isso, gente. A bruxa tá solta novamente. Exército prende militares por ordem de Alexandre de Moraes. E é sobre, gente, tá? O suposto golpe que nunca aconteceu. O Exército, prendeu 3 militares na manhã dessa sexta-feira 10 por determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF. O magistrado ordenou o início da execução das penas logo que a corte rejeitou os primeiros recursos contra as condenações por suposta tentativa de golpe de Estado. O major da reserva, vou colocar aqui, gente, a fotinho deles para vocês. Que tristeza, gente, tá? Tá aqui. Esses foram os 3 que foram presos nesse dia de hoje. Exército prende 3 militares condenados da trama do suposto golpe. São esses 3 aqui, gente, tá? O tenente-coronel Guilherme Almeida, o subtenente Giancarlo Rodrigues e o major Ângelo Denicoli. Tá aqui, os 3, gente, tá? Mais prisões acontecendo por ordem do ministro Alexandre de Moraes, gente. Então, o próprio Exército efetuou essas 3 prisões. Ordem, tá aqui, ó. O nome deles aqui, Ângelo Denicoli, detido em Vila Velha, no Espírito Santo. O subtenente Giancarlo Rodrigues, e o tenente-coronel Guilherme Almeida, ambos em Brasília. 2 foram presos em Brasília, gente, tá? Os 2 últimos, o Giancarlo e o Guilherme, foram presos em Brasília. Como militares, eles cumprem pena em unidades do próprio Exército, conforme prevê a legislação.
Dani Colli recebeu a maior pena, 17 anos, enquanto Rodrigues foi condenado a 14 e Almeida 13 anos de prisão. Eu fico chocada, né, gente? Eu fico vendo aí bandidos da mais alta periculosidade. Por exemplo, vou citar um exemplo, Elise Matsunaga. Quem aí não se lembra da Elise Matsunaga, o que ela fez com o ex-marido, né? Ela recebeu 15 ou 16 anos de cadeia de prisão. Agora você pensa, um crime bárbaro daquele, ela foi condenada a 15, 16 anos de prisão. Agora, militares aqui, nessa suposta trama, né, golpista que nunca aconteceu, pegar 17. A pena maior do que uma pessoa que... o ex-marido. É ou não é de ficar assim... indignado com a coisa dessa? A gente fica, né, gente, tá? Você vê militares pegando 17 anos por um crime que, no entender de muitos brasileiros, nunca aconteceu. Pipoca e assistam de camarote o Caio Coppola explodindo a maior bomba contra Lula da Silva, gente, tá? Caio Coppola questiona onde foi parar a fortuna que Lula recebeu de empresas condenadas na Lava Jato para ministrar palestra, gente, tá? Onde que foi parar a grande fortuna de Lula e da Silva, gente? Essa notícia aqui explodindo em pleno ano eleitoral. Assistam, gente, que provavelmente eles vão dar um jeito de sumir com esse vídeo aqui da internet, porque realmente é estarrecedor que o Caio Coppola descobriu e vai contar tudo agora para vocês. Vejam só. A sociedade brasileira está perplexa e escandalizada com a revelação de negócios milionários entre empresas de criminosos e familiares de autoridades do judiciário. E nessa semana, Luiz Inácio Lula da Silva, a viva alma mais honesta do país, condenou a ambição e a ganância de ministros do STF. Quando se vai para a Suprema Corte, tem que fazer um compromisso quase religioso. Ele não está lá para ganhar dinheiro. Se o cara quer ficar milionário, não pode ser ministro do Supremo. É um roto falando do rasgado. Mas pior é que é verdade. Afinal, se a intenção é enriquecer de uma hora para outra, o caminho mais seguro é sempre a política, não a justiça. Olha o caso do nosso presidente, por exemplo. Segundo investigações da Polícia Federal, confirmadas pela própria defesa do Lula, a empresa do petista recebeu mais de 27 milhões de reais pela realização de 72 palestras entre os anos de 2011 e 2015, a custo declarado de $200 mil por apresentação. Sim, Lula já foi o maior palestrante do mundo. E, coincidentemente, 40% dessas palestras foram contratadas por empresas investigadas e condenadas no escândalo do Petrolão. A Odebrecht foi a recordista, contratou Lula 8 vezes. Esses sim eram verdadeiros fãs do petista. Outra coincidência é que, assim que estourou a Lava Jato, o calendário de palestras nacionais e internacionais do Lula foi subitamente interrompido. Mas o fato indiscutível é que esses 27 milhões de reais em palestras são fruto de trabalho honesto, remunerado estritamente dentro da lei, seguindo a ética republicana que sempre pautou a conduta do Partido dos Trabalhadores. Mas já que perguntar não ofende, só de curiosidade, onde é que foi parar todo esse dinheiro que o Lula admite ter recebido como palestrante? Eu pergunto porque, tanto em 2018 quanto em 2022, Lula declarou ao TSE que o seu patrimônio total, incluindo aí todos os seus bens, todos os seus imóveis, era de apenas uns 8 milhões de reais. Como será que o Lula gastou tanto dinheiro desde 2015? Em advogado? Eu não lembro dele ter contratado a esposa do Moraes, aquela doutora especializada em tribunais superiores. Vamos combinar que a gente está falando de 20 milhões de reais que desapareceram em apenas 5 anos. E eu digo 5 anos porque, na prática, por quase 2 anos, o Lula esteve hospedado na sede da Polícia Federal, em Curitiba. E considerando que de lá para cá, Lula teve a maioria das suas despesas bancadas pelo Estado, seja como presidiário, seja como presidente, é muito discrepante a diferença entre o que ele admite ter recebido durante a sua breve carreira como palestrante e o patrimônio muito menor que ele declarou ao TSE quando concorreu à presidência. Enfim, fica registrada a minha sincera curiosidade. Mas vamos voltar às críticas do Lula aos ministros do STF. Eu nunca acho que alguém é culpado antes de ter prova concreta. Agora, isso não é correto. Eles precisam parar e recusar convite para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos. Não precisa viajar tanto. Fica um pouco no Brasil. Parece que a idade avançada está deixando Lula imune à hipocrisia. Será que ele não percebe que todas as críticas que ele lança tardiamente ao Supremo poderiam ser dirigidas a ele e à sua família? Caso ele não saiba, sua mulher, a senhora Janja da Silva, já bateu todos os recordes de permanência no exterior. Ao longo desses 3 anos de mandato, a primeira-dama já passou quase 6 meses em viagens de luxo, de utilidade muito questionável, custeadas com dinheiro público, cujos gastos totais estão sob sigilo. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta. Porque a mulher do Lula não nasceu para ser dona de casa. Mas além de recriminar o súbito enriquecimento de autoridades públicas e de censurar o apetite alheio por viagens ao exterior, o Lula também criticou a Constituição e os critérios para indicação de ministros ao STF. É sério esse bilhete. Você tem que ter na própria Constituição uma definição melhor de quais as exigências para fazer se alguém quiser ser ministro da Suprema Corte. Porque é o cargo mais importante do país. Quando eles tomam uma decisão, não tem recurso, só Deus. Vai ter um mandato? De quanto tempo será o mandato? Qual
qual é o tempo desse mandato, porque senão a gente não vai deixar de cometer erros. Quem ouve isso até esquece que é o presidente da República que indica os ministros do STF, que, portanto, é ele que pode determinar exigências e critérios mais rigorosos para que alguém ocupe uma cadeira do Supremo. Mas Lula, contrariando a sua promessa de campanha, optou por escolher amigos, companheiros e partidários para o STF, e de preferência, nomes bem jovens. Falar em tempo de mandato, enquanto escolhe ministros que permanecerão décadas no tribunal, é pura desonestidade intelectual, como de costume. O fato é que, enquanto o povo trabalha, os companheiros vão ficando milionários. É um hipócrita, né? É um grande hipócrita Lula da Silva, né? Reclamando do tempo do mandato, né? Que os ministros ficam na Suprema Corte, mas ele tá escolhendo um futuro ministro bem novinho, né? Por que será, né? Que o Lula teve até esse cuidado, né? Não, eu vou escolher um ministro, mas tem que ser um ministro bem novinho, porque no mínimo vai ficar ali 30, né? Cerca de 30 anos no STF. Lula é um grande hipócrita, um mentiroso do... Tem coisa que a gente não pode nem falar. A gente tem vontade, mas não pode falar, porque é rede social, né? A gente não pode falar tudo que a gente pensa. É um verdadeiro hipócrita, gente, tá? É a palavra que define o Lula. Um mentiroso contumaz, gente, tá? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? O Lula vai lá, diz uma coisa, mas faz outra completamente diferente. Durante a campanha, ele arrotou que, ó, lugar STF, ministro do STF, não é lugar para amigo. Na primeira oportunidade, já colocou o seu advogado pessoal. Que é mais vergonhoso do que isso, colocar o seu advogado pessoal. Aí não ficou muito contente, deixa eu colocar o meu melhor amigo de longa data, desde quando era magro, segundo o Nicolas Ferreira. Vou colocar o meu ex-ministro da Justiça, o Flávio Dino, amigo de longa data. Mas não está satisfeito, não, de colocar o advogado pessoal, o melhor amigo, né, da política de longa data. Não ficou satisfeito. Agora eu quero colocar um dos caras mais aliados. O Bessia, gente, ele é considerado um dos caras mais leais, tá? Ele é um dos caras... A lealdade dele é que foi pra ele decidir. Eu preciso de um cara leal. Quem? Bessias, o office boy lá do documento, né? Pra Dilma salvar o Lula, né? O Lula vê no Bessias é fidelidade. Ali eu posso contar o que eu precisar, ali eu tenho certeza que eu posso contar. Ao contrário do Bolsonaro, da direita, que se precisar do Cássio Nunes Marques, pode ser uma decepção, né, gente? Aqui é o que tá acontecendo. Então, assim, gente, Lula é macaco velho da política, sabe tudo o que ele faz. Agora, a questão do dinheiro é impressionante, né? Onde será que foram parar esses 20 milhões? Porque dos 27, ele declarou 7. E os outros 20 milhões? Cadê esse dinheiro? Vou até falar aquela frase lá do Fantástico, né? Cadê o dinheiro que estava por aqui? Sumiu, tomou Doril e sumiu. Assim como aquele monte de containers, 11 containers, né? Cadê aqueles monte de containers? Sumiu, tomou Doril, sumiu. Vai fazer uma propaganda de graça aqui no canal. Some, gente, as coisas com o Lula somem, né? Os containers sumiram, ninguém mais ouviu falar. Esses 20 milhões sumiram, ninguém ouviu falar. E por aí vai, gente. Tem gente que acredita. Aí ele chega nos ministros e fala, olha, se quem quer ser ministro, né, a pessoa que quer ser ministro não pode pensar em ficar famosa, não pode ficar milionária. Mas ele, como presidente, ficou multimilionário, né? Porque 27 milhões com palestra. Gente, antes de passar para a próxima informação, eu quero fazer uma pergunta, tá? Para todos vocês que estão aí do outro lado aí me assistindo. Vocês já viram ou ouviram alguma palestra do Lula? Porque eu procurei aqui na internet, dei um Google aqui, gente, alguma palestra do Lula. Eu não vi nenhuma. Vocês já ouviram falar, olha, em ano tal, no local tal, o Lula deu uma palestra? Gente, eu nunca vi ou ouvi uma palestra do Lula. E o mais interessante, né? Quem pagava essas palestras pro Lula? Só empresas ligadas àquele escândalo de corrupção da Lava Jato, né? Ou seja, eu acho que eles acham que aqui na nossa testa deve estar escrito trouxas, né? Vamos lá, porque tem mais, gente.